do Salmo 40, né? Que também tem uma referência. É outra parte que eu vou explicar. Que diz assim, ó: então tomaram o Jeremias e o lançaram no calabouço. No calabouço, nessa versão aqui é calabouço. De Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas lá no calabouço não havia água, senão lama, e Jeremias atolou-se na lama. Que situação, né? Glória a Deus. Teve um servo de Deus que ele foi lançado no poço, né? Quem vocês lembram? Pelos próprios irmãos. Como um ato de desamor. Podemos entender ali que foi um ato também de quê? De traição, né? O próprio irmão jogar o outro, os irmãos jogar os outros dentro do poço. Obrigado aí, viu, varão? Hoje se cumpriu a missão do Miqueias aí. Mas voltando ao texto que eu citei, vocês lembram que o irmão citou aqui, esperei com paciência pelo Senhor, né? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o 2 do capítulo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, da mesma forma, Davi também passou por essa situação de estar se sentindo como subjugado, atolado num encharco de lodo, e Deus foi com ele. O José saiu do calabouço, melhor dizendo, saiu do poço e foi vendido para aqueles mercadores. E o profeta Jeremias? O que levou Jeremias a ser lançado no poço cheio de lama, onde ficou atolado na lama? Uma situação terrível, né? Mas a situação de Jeremias vai retratar uma situação de que qualquer pessoa pode, quando diz assim, irmão, o fulano de tal está no fundo do poço, simbolicamente quer dizer que aquela pessoa está enfrentando uma luta, uma angústia, uma depressão. A pessoa está tão desanimado. Eu lembrei até da história de uma ilustração, né? De um cavalo já quase morto, o dono jogou ele dentro do poço. Eu vou jogar terra, enterrar esse cavalo, que não tem mais jeito, mas o cavalo se levantou e cada pasada que ele dava, ele jogava a terra até que ele saltou do poço. Mas isso é só uma ilustração para as pessoas que estão enfrentando dificuldades na vida, situações adversas. Elas se encontram como que nessa situação, numa situação lá, numa depressão, né? Mas o que levou o profeta a essa situação, né? Primeiramente, nós observaremos, né, que ele, pelo menos 4 autoridades se levantaram contra Jeremias. E enquanto eu estava fazendo essa leitura de uma perseguição ao ministério do profeta, não somente ao ministério, porque a perseguição era contra o profeta e contra o conteúdo da sua mensagem, certo? Observe comigo no 38, o versículo 1.
que que diz? Quais são os 4 autoridades opositores do profeta Jeremias, né? Cefarias, né? Cefarias ou Cefatias? Cefatias, né? Filho de Matã. Gedalias, filho de Pazur. Jucal, filho de Selemias. E outro Pazur, filho de Malquias. As palavras que anunciavam Jeremias a todo o povo dizendo. O que foi que Jesus Cristo falou lá no Novo Testamento concernente à perseguição que se faziam aos profetas no Velho Testamento e que iriam fazer aqueles que seguissem os retos caminhos de Cristo? Vocês lembram? Ele diz: bem-aventurado, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que foram perseguidos. Eu estou lendo o Mateus capítulo de número 5, versículo 10. O sermão de Jesus no Novo Testamento, né? Leia comigo esse texto. O que que diz? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Alguma vez você sofreu alguma perseguição pelo fato de você ser crente em Jesus? Alguém já jogou alguma pedrada em você? Isso de forma simbólica, né? Alguém já te discriminou pela questão religiosa? Isso pode acontecer, viu? Na sala de aula, né? Ah, essa menina aí é da igreja. Esse menino é da igreja. Aí começa a dizer piada, né? Então você vai ficar triste, vai ficar desolado, é? Como é que você vai ficar? Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque deles é o reino de Deus. Disse Jesus para consolar os que estão padecendo perseguição. Ele diz mais no versículo 11, né? Irmão, os que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disseram todo o mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Oi. Não tem mais não? Mas assim, do ponto de vista que a senhora está falando, mas existe uma perseguição de zombaria, né, de piada, né? Eu sei que é pouco, mas o país, né, dependendo da localidade, da nação, nós temos pessoas que estão padecendo muito por causa de Cristo. Mas o versículo final, que eu quero ler, o 12, ele vai dar uma palavrazinha para referir à perseguição do profeta Jeremias. Ele diz: olha, isso aqui é difícil, né? Você estando lá na pior, sendo perseguido, aí ele diz o quê? Exultai, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E antes de Cristo, está aqui o profeta Jeremias. 4 autoridades se levantam contra ele. E Jeremias está sendo alvo. E aqui, nos dias atuais, irmã, a perseguição é através do cancelamento. Ou então, é assassinato de reputação. A perseguição, ela vai na questão da pessoa sofrer, a questão do preconceito religioso, né? Então, o Jeremias, qual é o conteúdo da mensagem do profeta? No versículo 2 do capítulo 38 agora, Fred. A mensagem de Jeremias, até eu anotei assim, que ela era uma mensagem que era contra os planos dos homens, contra a vontade dos homens. Glória a Deus. A mensagem de Deus, ela sabotava a vontade humana,
né? E ela expunha a vontade de Deus. E os homens não gostaram da mensagem. Até eu lembro da mensagem que foi pregada aqui, que eu falei sobre João, né, capítulo 6. Ele diz assim: Senhor, o discurso está muito difícil, pesado, diminui aí, porque o povo está indo embora. O povo está indo embora. Então, às vezes a gente olha assim para a igreja, né? Tem uns irmãos querendo ir embora, porque tem umas pessoas indo para acolá. Aí você fica assim, meu Deus, não, irmão. Cristo disse: vocês querem também ir embora? Vocês querem também ir embora? Aí o Pedro diz o quê? Para quem? Não é para onde, não, é para quem. Porque Cristo não é um lugar geográfico. Cristo é uma pessoa. Servir a Deus não é você pertencer a uma religião. Servir a Deus é você ter um relacionamento com o próprio Cristo, com o próprio Deus, com o Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Naquela mensagem que os 10 espias sabotaram ali os planos, né, de Moisés, o próprio propósito de Deus, Deus chegou a falar para o Moisés: Moisés, eu vou eliminar esse povo tudinho, esses cabas ruins tudinho. Vou começar de ti, Moisés. Se Moisés fosse um homem vingativo, né? Pois é, mata tudinho mesmo, Deus. Esses caras que já me deram muito trabalho aqui, mas Moisés: não faça isso não, Senhor. Lembra-te do teu nome, da aliança. Deus ainda teve misericórdia e deu ali um tempo para aquele povo, para eles ficarem meditando no meio daquele deserto. Glória a Deus. Então, a mensagem não agradou aquelas pessoas. E agora eles querem prender o profeta. Só que o detalhe: qual era a mensagem do profeta? A mensagem do profeta não agradava os homens. A mensagem dizia o seguinte, versículo 2: quem ficar na cidade vai morrer. Ele mostrou aqui: morrer de espada, morrer de fome e morrer de que mais? De doença. 3 coisas ruins: espada, fome e doença. Quem ficar na cidade vai morrer. Mas eu tenho uma saída. Qual é a saída? Quem se render aos caldeus viverá. Quer dizer isso? Ou seja, estava tendo um ataque dos caldeus, dos babilônios, e a mensagem de Jeremias era totalmente, porque havia uma resistência, e Deus disse: não resista. Quem ficar aqui na cidade vai morrer de fome, de espada e de doença. Mas quem se render aos caldeus, esse vai ser o seu despojo. Irmãos, aí os 4 homens lá foram para o rei. Aqui nós vamos ver o efeito a personalidade aqui desses 4, né, como sendo oposição ferrenha aos planos de Deus, à palavra de Deus, obstacularizando, né, os propósitos de Deus. E aqui nós vamos ver eles querendo prender o profeta, de certa forma calar a voz profética. E eles vão até o rei Zedequias. Não sei se vocês lembram do Zedequias na semana passada, né? Como foi que nós falamos na semana passada? Falamos que a teimosia, né? Zedequias era uma pessoa que em devido momento ele se mostrava obediente, mas de repente ele mudava, porque ele não tinha convicções pessoais. Eu posso dizer, no popular bem conhecido assim, como é aquela pessoa que o que ela vê os outros fazer, ela acompanha. Joãozinho, Maria vai com as outras. Ele olha o que está a opinião pública. O que é a opinião pública dizendo? Eu vou fazer. Mas Deus nem sempre está com a multidão. A princípio, Jesus Cristo disse: o meu caminho é estreito. São muitos ou poucos? E o caminho largo? É muitos. Quem quer seguir o caminho estreito?
O pessoal quer ir para o céu, mas quer ir no caminho largo. Eu quero ser uma pessoa de Deus, mas eu quero ter as minhas curtição no mundo. Quando Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Mas não é aquela cruz de madeira literal não, viu? A cruz da renúncia. Está falando da morte, do velho homem, do pecado. E muitas essas coisas assim, certo? Então, a palavra está aí sendo pregada. O povo não está gostando. E a mensagem era render-se aos caldeus. E agora Jeremias está sendo acusado por esses 4 autoridades. E se junta agora o quinto, uma personalidade que é exatamente esse que eu falei, o rei Zedequias. O rei Zedequias é um tipo de pessoa que ele... Eu me lembrei de uma palavra do campo político, né? Eu vou dar aqui um exemplo do campo político. Vocês não se escandalizam. Na política nós temos direita e a esquerda, né? Mas tem um que nem direita nem de esquerda. Quem são eles? Chamado centrão, né? O centrão vai aonde o dinheiro... Aonde quem dá mais, né? Ou quem está no comando. Então, o Zedequias era tipo um centrão, né? Vou dar esse exemplo aqui, né, Léa? Uma pessoa que se inclinava dependendo da argumentação, dependendo da lábia, o Zedequias se inclinava. E essa turma pediu que Jeremias fosse calado. E chegou com argumentos. Quais foram os argumentos que eles chegaram lá? Vem comigo para o texto. Glória a Deus. Versículo 4. O que diz o 4, irmão Fred? Diz o quê? Os príncipes disseram ao rei: morra este homem, visto que ele assim... Olha o que ele está fazendo. Porque a mensagem parecia, do ponto de vista humano, uma mensagem negativa. Como se estivesse assim, enfraquecendo o ânimo das pessoas. Ele queria que Jeremias fosse aquele profeta estilo... Posso dizer aqui, uma pessoa que dá aqui umas palavras de encorajamento? Hein, irmão Miqueias? Irmãos, a vitória é nossa! Ei, irmão, recebe aí a chave. Mas para apertar o que está embaraçado na tua mente aí. Não é a chave da vitória, não. Recebe o triunfo de Deus. Então, essa turma queria um profeta assim. O profeta só dizia a mensagem, igual o Micaías, né? O Micaías, lá em 1 Reis, né, Miqueias? Qual era a voz de toda a profetada? Sobe a Ramote Gileade e Acabe, e lá você vai conquistar. Eis que eu te digo, que a Ramote Gileade é tua, Acabe. O Acabe, opa, vamos pegar essa profecia aí. Aí o rei, esqueci o nome dele agora, Josafá disse, mas não tem mais nenhum profeta não para falar, que contradiga alguma coisa. Tem um lá, mas eu não vou com a cara dele não. Quem é? É o Micaías. Só diz palavra pesada para mim. Pois é desse que é bom, irmão. Você vê muita bajulação, você tenha cuidado, viu? Muita bajulação é interesse, é alguém que está com interesse, mas ele não quer o bem do outro. E Micaías profetizou bem direitinho para o Acabe, né? Tem até aquela história que o cara soltou uma espada, mas jogou uma flecha. A flecha ia para onde? Qual era o alvo da flecha? Na verdade, ele mirou no rei, que estava o rei Josafá, que estava na guerra com os vestes reais, e o Acabe estava de soldado, estava disfarçado. Mas ele deu um grito, não sei se o que aconteceu, eu sei que a flecha se desviou e acertou aonde? O Acabe. Ele voltou, perdeu a guerra, e a profecia
de Micaías, que era contra a maioria, contra a opinião pública, mas Deus não está nem aí para essa tal de opinião pública. Deus estabelece os seus planos, Deus estabelece a sua palavra, queira o homem querer ou não, mas a palavra de Deus, ela cumpre as promessas, seja coisas boas para os homens, ou seja, que o homem ache ruim, mas é bom para ele, é um remédio bom para ele. Render-se aos babilônios era um remédio ruim para os homens, mas era o tratamento de Deus para curar a idolatria do povo. Até aqui vocês estão entendendo tudo? Ei, irmão Léo? E aí, irmão, tudo bem? O que que o rei fez? Versículo 5. Não, vou continuar aqui dizendo assim, que ele disse que ele estava desencorajando os homens de guerra e todas as mãos de todo o povo, ou seja, estava colocando as pessoas numa situação de desânimo, as pessoas não queriam mais lutar, e ainda mais, este homem não busca a paz, ele está buscando não é o bem-estar. Eu quero uma palavra que promova o bem-estar das pessoas. Essa palavra que só traz, no dizer assim, bem popular, peia, como que ele diz assim, não busca a paz, mas sim o mal, tem que ser eliminado. Qual foi a resposta de Zedequias? No versículo 5. O Zedequias diz assim, olha, já que como eu falei, aquele povo que não tem definição própria, que não se tem convicções, que é levado por aquilo que a opinião chama, né? Então ele diz, ele está nas suas mãos, faça o bem, o que ele bem quiser de vocês. Foi só isso que os 4 homens quiseram. E fizeram o que com Jeremias? Agora vamos ver a situação do profeta. Como é que o profeta estava agora? No versículo de número 6. Lançaram Jeremias no calabouço. E ali era uma espécie de uma cisterna, né? Talvez uma cisterna que já estava... Como é que eu posso dizer? Não tinha mais água não. O homem tacou-se, eu não sei como foi que ele jogou lá naquela cisterna, né? Se jogou dentro daquele lamaçal. Ficou lá. A cidade já não tinha quase comida. Estava fechada, assim, cerrado. Sitiado. Então, o Jeremias enfrenta as seguintes situações. Qual foi a situação que Jeremias enfrentou quando ele estava naquele poço? Algumas pessoas que estão enfrentando uma luta, solidão, sentiu só. O que mais? Jeremias enfrentou um sentimento de abandono. Jeremias também enfrentou uma outra situação, que a cabeça dele ficou assim como que em conflito. Meu Deus, eu pensei que eu fazendo as obras de Deus, fazendo o trabalho de Deus, eu ia ser recompensado pelo rei, ia ser elogiado pelas pessoas. Eu esperava um pódio. Esse daqui é um verdadeiro homem de Deus. Mas que nada. Eu estou agora atolado na lama. Eu estou agora na solidão. Estou agora me sentindo abandonado. Eu estou agora me sentindo humilhado. Eu estou agora na pior. Nessa situação, o que as pessoas têm feito? Quando o homem está se sentindo assim abandonado, humilhado, que alguém não honrou ele, está se sentindo desonrado, desolado, humilhado, fracassado, está na lama. E mesmo cumprindo os propósitos de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mas está numa situação adversa. Parece que a cabeça entra em choque. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Tanta coisa, por que o Senhor não operou? E aí Deus, como diz o Salmo 121, quando você estiver numa situação de perigo, de onde me virá o meu socorro?
De onde é que vem o socorro, irmão? Socorro vem do rei? Socorro vem das influências das autoridades? Socorro vem de onde? Vem lá do alto, irmão. É lá do alto que pode vir um socorro. É somente Deus que pode intervir nessa hora. Então, esse não é o momento de você se perder a fé, de você não deixar a sua mente ser envenenada, ou pessoa ficar entediado, ficar revoltado contra Deus, ficar com raiva, ficar com a ira, ficar só dizendo igual o Jó, né? Por quê, meu Deus, por que esse sofrimento? Não, é um momento reflexivo, é um momento em que Deus está ali provando o profeta, provando o crente. Meu Deus, de onde virá o meu socorro, irmãos? De agora, como é que vamos salvar o profeta? O profeta está desolado, está abatido, né? Está humilhado, se sentiu desonrado, e agora é uma situação embaraçosa, e somente Deus é que pode levantar, como fez com Jó, né? Livrou ele do cativeiro, tirou ele da prova, tirou ele da humilhação para a exaltação, tirou ele do lugar da doença para a saúde, da situação de miséria para uma prosperidade em que o próprio Deus abençoou. Então Jeremias, ainda bem que Jeremias, ele soube cativar verdadeiros amigos. Amém? Você quer ser amigo de Deus? Amém? Mas você também tem que ser amigo uns dos outros. E quem é o amigo que pode salvar Jeremias? Você sabe quem foi o amigo aí da vez? Estava lendo essa história de um cidadão chamado Ebed-Meleque. Essa palavra significa, sabe o quê? Servo do rei. Quem era Ebed-Meleque? Ao ouvir o irmão pregar que Deus usou, né? O pessoal hoje tem essa questão, não sei se aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos, né? Essa questão do preconceito racial sobre a questão dos negros, né? Vocês lembram daquele homem que levou a cruz de Jesus? Ele era descendente da África. E esse camarada aqui era um cuxita. Ele era da Etiópia. Ele era um estrangeiro. Outra coisa que me chamou a atenção foi porque um estrangeiro teve compaixão do profeta. Lembra quando Jesus contou aquela história, que foi a irmã que pregou aqui no sábado? Vocês lembram? A Aline? Não foi assim? O bom samaritano? Certo? Não foi o bom samaritano? Passou 2 judeus, ajudaram o judeu que estava caído. Quem foi que socorreu o judeu? O estrangeiro. Quer dizer, que o samaritano ele era misturado entre estrangeiro e judeu. Eu lembrei de outra passagem que Jesus curou 10 leprosos. Lembra? Quem foi o único que voltou? Samaritano. Os novos judeus, ingratos. Eu não sei mas Jeremias ele cultivou uma amizade genuína com Ebed-Meleque. Ebed-Meleque era um homem que estava a serviço do rei. Ele estava ali a serviço do rei Zedequias. E ele consegue, com a sua influência, chamar a atenção do rei, né? Até Ebed-Meleque era um servo, era um negro, era um homem de posição, era um homem influente, mas era um servo. Mas ele chegou para o rei com as palavras também bem argumentativas. Mas primeiramente, veja o versículo 7. Ele ouviu, ou seja, a gente escutar uma notícia que um irmão está passando por aquilo, por um problema, né? Tem gente que está enfrentando angústias, problemas. Tem crente que na angústia ele, não vou dizer crente, né, mas o incrédulo. O incrédulo quando está na dificuldade, o que ele faz para esquecer a angústia? Enche a cara. Tem uns que se drogam. Tem outros que fazem coisas piores. O quê? Tiram a própria vida.
né? Tem pessoas que até justificam alguns casos. Eu não vou justificar esses casos não, viu, Léo? Né? Mas, por mais difícil que seja a aprovação, glória a Deus. Eu estava até ouvindo os hinos da... Vocês estão ouvindo a rádio 102.3? Fazer a propaganda aqui. Vocês estão ouvindo mesmo? Eu estava ouvindo outra rádio, porque eu ouvi uma música que o autor dizia assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Eu meditando, meu Deus, o Abraão morreu, só foi enterrado lá na caverna de Macpela e não viu as promessas se cumprir. E outros mais, apenas viram de longe, mas não viu a concretização. Aí eu disse para o irmão, que ia no carro comigo: irmão, no plano físico, às vezes as promessas não podem se cumprir, mas não esqueça que as promessas estão além deste mundo. Elas estão na vida eterna, é além desta vida. Talvez você não conseguiu cumprir a promessa, mas a promessa de alguma coisa material, mas a promessa de vida eterna com Cristo, você não pode desistir. Você vai se cumprir, glória a Deus, porque Deus é fiel, e Deus tem misericórdia, e Deus usou este homem para ouvir o relato, para sentir, como é aquela palavra que Jesus moveu de íntima compaixão pelo que estava sofrendo. Como é que nós podemos chamar isso aí? Empatia, né? Empatia, isso aqui não é fácil não, viu, Léo? Isso não é fácil, mas sentir empatia, foi isso que o Ebed-Meleque sentiu com relação ao Jeremias, e ele falou com o rei, né? E, veja bem, naquela situação, Jeremias ia morrer de fome, morrer de sede, ia ficar lá desolado, cancelado, apagado, o que mais? Calada a sua voz. Mas eis que aquele homem foi diante do rei e pediu ao rei, argumentou com o rei com as seguintes palavras. Vamos lá para o versículo 9. Quem lê comigo? O que diz o texto? Ó rei, meu senhor, vamos lá. Agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, porque não há mais pão na cidade. Então, versículo 10, deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Glória a Deus. Antes que ele morra, Deus levantou, eu posso dizer, o intercessor, alguém para rogar em favor do outro. Deus levantou um amigo de fato, de verdade. Deus levantou alguém que tinha essa empatia pelo profeta, essa amizade verdadeira. Glória a Deus. E assim ele reuniu aqueles 30 homens, e aí eles pegaram lá não pegaram nem corda não, pegaram o quê? Hein? Como é que diz o texto aí, irmãos? Umas roupas velhas, e lançaram aonde Jeremias estava, uma operação resgate. Colocaram nas axilas do profeta e trouxeram o profeta da lama à tona, para cima, glória a Deus. Então, é isso que Deus faz. Deus abate os exaltados, mas Deus exalta aqueles que estão humilhados. Glória a Deus, não é assim que está escrito? Deus abate os exaltados, mas Deus ergue do monturo os humilhados, os que estão ali na situação delicada, como foi o profeta. Era só esse amigo, que muitas vezes, né, as pessoas estão rodeadas de amigos interesseiros, de pessoas que só têm interesse na amizade do outro, mas aqui sim era um verdadeiro amigo de fato, de verdade. Um homem, ainda mais, eu posso dizer, nem judeu era estrangeiro, mas
através da instrumentalidade de Ebed-Meleque, ele trouxe Jeremias para fora. Então isso pode ser uma aplicação para nós, né? Que nós possamos estar no lugar que muitas vezes do Jeremias, né? Enfrentando uma luta, enfrentando um problema, enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma angústia, enfrentando o desânimo, enfrentando uma crise existencial, enfrentando algo na nossa vida que estamos sentindo humilhado, que estamos sentindo desprezado, que estamos sentindo incapacitado, estamos sentindo de baixo. Mas Deus é que pode levantar-nos, Deus é que pode nos erguer, Deus é que pode nos dar a força necessária. E usou este homem para, com aqueles 30 homens, levantaram o profeta daquela situação. E o profeta ficou na casa da guarda. Pode prestar atenção. Ele ficou lá até que a Jerusalém caísse. E aí você pode ler o livro do profeta Jeremias, que enquanto que os reis judeus, Joaquim, o rei Zedequias, trataram o profeta com desdém, com desprezo, trataram os homens de Deus, maltrataram, e os estrangeiros só fizeram bem para ele, o Ebed-Meleque. E quando os babilônios entraram na Jerusalém, eles promoveram e quiseram dar uma aposentadoria. Pensou, rapaz, eu te dou uma aposentadoria, você vai lá, vem com a gente, vamos lá para a Babilônia. Não, meu lugar é aqui, vou ficar por aqui mesmo. Mas ele recebeu honras, quem era desprezado. Então muitas vezes, irmãos, nós podemos estar nessa situação do Jeremias, né? A lama aqui pode ser literal, mas pode ser uma situação adversa, pode ser uma situação de luta interna, que a gente precisa da graça de Deus. E a graça de Deus está acessível a cada um de nós. Basta que nós nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele vai nos livrar, vai nos exaltar, vai nos guardar. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Então que o Senhor fortaleça o coração enfraquecido nesta noite. Que o Senhor nos dê o ânimo para não desanimar na caminhada. Que o Senhor nos dê cada dia o amor mútuo para ajudar mutuamente uns aos outros. Que o Senhor nos dê a perseverança, mesmo na dificuldade. Façamos como Davi. Elevo os meus olhos para o Senhor, de onde virá meu socorro. E no Salmo 40, como esperei, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. É isso que Deus faz. De uma situação instável, lamaçal, Ele coloca numa rocha. Numa situação de humilhação, Ele coloca numa situação de honra. Numa situação de desafeto, de perseguição, Ele coloca homens, amigos de fato e de verdade. Glória a Deus. Como colocou Ebed-Meleque. E nós não sejamos, como é que o irmão falou, que pessoas que são... Ele não sabe os pensamentos de ninguém aqui não, mas ele semeia. Tu é fraco, tu não tem valor, tu é assim, tu vai fracassar. Aí você Lutero que disse isso, né, irmã Vilani? Que os pássaros podem sobrevoar sobre a nossa cabeça, mas não pode fazer o ninho neles. Então, os ninhos de Satanás não podem ser colocados sobre a nossa cabeça. Os pensamentos sugestivos podem vir, as propostas podem vir. Tu é fraco, tu é um profeta fraco, tu é um profeta que não é honrado, tu é um profeta que está sendo desprezado, tu não vale nada. Aí o profeta, é mesmo, ninguém me vê. Não importa, Deus vê. Deus vê. Se ninguém vê, mas Deus vê. Glória a Deus. Bem-aventurado vós sois
quando vos injuriarem, quando mentirem, disserem todo o mal contra vós, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém, irmão Weto? Não sei qual o único que você vai cantar aí. Diante da mensagem de Cristo, cante um hino aqui para a glória de Deus. O irmão já armou ali o alarme. Brincadeira, não está armado. Chegou o Júnior para reforçar aí o elenco aí. Eu vou cantar um mais conhecido. Vou cantar. Vou lhe contar uma história da vida. Cara, eu não sei, ó. Glória a Deus. Aleluia. Pode ir? Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor, né, irmãos? Eu acho que esse aqui é do tempo que a irmã Léa fazia parte do grupo de jovens, pastor. É, irmã Léa? Glória a Deus. É que ela gosta.